bebê acabou. Não tá no YouTube ainda, né?
Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, que teve uma semana abençoada. E graças a Deus estamos aqui mais uma sexta-feira juntos para louvar e ouvir a palavra de Deus. Espero que seja uma noite agradável e seja um feliz sábado para todos. Nesse momento, nós iremos ouvir e louvar através do hino Vem Espírito Santo. Eu vou pedir para que a Brenda coloque. Desde já, nós agradecemos a presença de cada um de vocês e vamos louvar o nosso Deus. Espírito Santo, com teu poder renovar
O Gilson entrou. Nós queremos convidar a Noêmia para que ela faça a nossa oração inicial. Com você, Noêmia. Ok. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Então, que possamos nos prostrar em oração. Oremos. Pai, obrigado por mais um dia que nos deste, Pai. Obrigado porque estamos aqui reconhecendo que somos filhos teus e que precisamos de ti, Pai. Estamos gratos também pelas tuas muitíssimas bênçãos que tens nos dado a cada dia, Pai amado. Pai, venha estar com cada um de nós, com cada família aqui representada, com a programação que se segue, que o teu Santo Espírito possa se fazer presente no nosso meio e em cada um de nós. Pai, venha estar com o orador desta noite, que é o pastor Gilson Magalhães, e também todos os outros pastores que aqui estão e as igrejas que representam, Pai. Pai, perdoa-nos, dá-nos um dia sagrado de sábado que já começou, que tu possas estar conosco, cada um de nós aqui presente, cuidando das nossas famílias. Tudo isso te pedimos, não por mérito nenhum, mas pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez, para os que entraram depois. Hoje nós temos o nosso convidado, o pastor Gilson Magalhães, que eu acho que não precisa nem fazer apresentações, que ele já é de casa, é como se fosse nosso pastor também. Então, é com você, grande Gilson. E aí, irmão Paulo? Rapaz, como vai, hein? Tudo bom, e você aí? Olha, Paulo, quando eu lembro de você, não adianta. Na hora me vem o caçaba. Eu mostro a foto aqui pro povo e o pessoal fica encantado com o tamanho daquele prato, né? Aí eu digo, não, isso aqui era para 5, 6 pessoas. Que legal, uma boa amizade que nós temos aí com você, Laodiceia, e os demais membros, o pastor Ivo, já vi ele por aí também. É sempre uma alegria poder estar aqui participando com vocês. Pastor Clébio também está ali, né? Olha que legal, achei que eu estaria só com o Ivo aí. Ah, que bom. Tá. Isso é bom, viu? Esse espírito de unidade, de parceria, de fazer junto, é maravilhoso. Eu estou trabalhando aqui agora na UCOB, vocês já sabem, como evangelista e mordomia da União Centro-Oeste Brasileira, e aqui existe um valor muito grande que se dá a isso, né? A viver em comunidade. Temos, assim, sido muito abençoados aqui. Eu estou hoje em Palmas, estou aqui na capital do Tocantins, terminando uma semana de colheita, uma caravana, na verdade, com o cantor de São Paulo. Amanhã eu estarei chegando em casa pela manhã e no domingo já viajando para o Mato Grosso, para uma outra caravana de evangelismo também, lá com o cantor Jefferson Pilar. Então, assim, é uma bênção trabalhar para a igreja, e aí a gente acaba encontrando um tempinho, e de fato aqui com vocês é um tempinho que eu tenho agora para poder falar sobre esse projeto, não diria nem projeto ou programa, eu diria esse movimento. Eu gosto de lidar com esse tema chamando de movimento, um movimento de reavivamento espiritual, um movimento pela busca do Espírito Santo, um movimento de oração, ok? Um movimento por uma geração missionária. Esse é o nome, é o valor que nós temos aqui, levantar uma geração missionária, um movimento o levantar de uma geração missionária. E nesse movimento nosso aqui da UCOB, nós temos 5 valores, 5 marcas, e a primeira e principal marca que nós temos é cada membro, cada pastor, cada família, cada igreja, buscando o batismo do Espírito Santo. Então, para mim, está sendo já muito mais agora, é comum ler mais sobre esse assunto, estudar mais, orar mais. E eu louvo a Deus, porque Deus está nos dando a capacidade de participar desse movimento que Ele está levantando aqui. Nós, por exemplo, já começamos aqui com o escritório da UCOB, da União, começamos uma reunião de oração a cada sexta-feira de madrugada, nos encontramos pessoalmente para orar, pastores e funcionários,
fiz uma semana de oração na placa aqui na associação, mesma coisa, começamos lá também um movimento de oração. O nosso departamento de publicações entendeu isso, participa comigo desse movimento, e todos os comportores agora também vivem essa experiência pela busca do Espírito Santo. O que nós percebemos é que Deus está provocando esse levantar desse movimento, porque, meus queridos irmãos, não temos outra situação agora. O que a gente percebe é que a crise que está instaurada no planeta por essa pandemia, esse Covid, a maneira como as pessoas estão vivendo, os embates que a igreja vem sofrendo de próprios irmãos e pastores com essa crítica contra a instituição. Agora a gente chama isso de o contexto da sociedade líquida e esse relativismo, eu chamo isso de um relativismo espiritual entrando, tomando conta dessa igreja, bandeiras sendo levantadas como feminismo e outras coisas mais, que a igreja não foi chamada para levantar. Não é que nós não vamos apoiar, não vamos trabalhar, não vamos amparar os desabrigados, os desamparados, não, jamais. Mas essa igreja não foi chamada, irmãos, para levantar nenhuma bandeira social. Essa igreja foi levantada para levantar uma bandeira só, que é a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, que é a bandeira da volta de Jesus. Essa igreja tem uma mensagem clara para dar, né? E isso é maravilhoso. Então, o que eu percebo assim de cara para a gente começar a nossa conversa? Deus está provocando, Deus está levantando o movimento. Eu fui em uma associação nossa aqui no Mato Grosso do Sul e falei para todos os diretores das escolas adventistas, junto com os capelães, com os capelões ali, os coordenadores, e todos decidiram ter um culto diferenciado na escola 1h30 antes do expediente para orarem pelo batismo do Espírito Santo. O que eu estou entendendo, pastor Ivo, pastor Clebson e demais amigos e irmãos, é que esse é um momento que aqueles que não entrarem de coração e alma para essa busca pelo batismo do Espírito Santo, aqueles que agora não, de verdade, não viverem essa experiência, muito mais do que antes, são exatamente aqueles que não é que vão cair, é os que já estão caindo na sacudidura. Já está acontecendo nos nossos dias. E é isso aí. Então, eu parabenizo aqui de antemão vocês terem essa reunião, esse encontro, o estudo desse livro que eu já li. Eu estou agora, hoje, terminei de ler esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, acho que é claro que está ao contrário, né? Não sei se vocês conseguem ver ao contrário aí, é Treinamento para a Guerra, de Randy Maxwell. Randy Maxwell é o mesmo autor do livro Se Meu Povo Orar e O Retorno da Glória. Eu estou lendo pela segunda vez esse aqui, de Dennis Smith, O Batismo do Espírito Santo, e terminei hoje de ler esse aqui, de Randy Maxwell, né? Preparo cristão para o conflito final. Então, é isso aí, é estudar esses materiais, é ler, é reunir como igreja. Nós estamos agora nos preparando para o final do ano. Agora temos uma reunião de oração aqui no CATRE de Brasília, de 4 ou 5 dias, onde vem pessoas, inclusive, de outros lugares, de outros países. E ali, então, é um encontro do dia 27 ao dia 31 de dezembro. Só oração e vigília, oração e vigília. Eu não sei se vocês conhecem aí um programa chamado Momentos a Sós com Cristo. Se não conhecem, precisam conhecer e fazer com os membros da igreja. O que é isso? Momentos a Sós com Cristo, ele separa os laodiceanos da igreja reavivada. É uma oportunidade da gente aprofundar uma vida ao lado de Cristo. Ok? Então, eu não sei se é isso mesmo, se eu devo já avançar daqui com vocês. Eu só falei alguma coisa introdutória, parabenizando a ação, não sei quantos estão presentes aí. Eu falei com a Flávia que eu não vou poder me demorar aqui, porque daqui 40 minutos eu já vou ter que estar me arrumando para sair para um interior aqui, Porto Nacional, para poder pregar, que ainda é muito cedo aqui. Aqui agora são 4 da tarde, 4h16, mas 5h30 a gente tem que sair, eu me arrumo um pouco antes, e hoje de madrugada eu também já vou, então, viajar. Estou aqui já há uma semana, mas vai ter tempo suficiente da gente conversar. Eu não sei se vocês têm alguma participação agora, se eu já posso avançar daqui mesmo.
E nós temos aí bastante... Não, já é com você agora. Já é comigo? Posso engatar aqui uma... Pode falar até amanhã, não tem problema. Até amanhã vai virar vigília. Mas muito alegria, viu, queridos? Uma alegria poder estar junto com vocês. Eu fui aí e me tornei amigo da igreja de vocês, amigo de vocês também, meus amigos, e eu me sinto feliz com essa parceria. Eu gosto de... Eu até anotei aqui uma frase nesse livro, vou fazer um sermão novo com esse tema, aqui nas partes finais desse livro aqui. E eu anotei aqui, então, uma coisa que ele coloca em relação à igreja de Laodiceia, a nós, no contexto espiritual nosso agora, porque o capítulo do livro que vocês estudaram, que eu também estudei e fiz uma pequena revisão, ele trabalha isso, qual é a causa dos nossos problemas, por que nós temos tanta dificuldade, e parece, a ideia principal é que isso foi extraído do livro da carta a Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, é um apelo muito incessante de Deus, muito forte para a igreja, porque aqui, de fato, existe, assim, de maneira muito clara e pontual, a razão das dificuldades que nós temos no contexto espiritual. E a pergunta é essa: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão de prazeres que militam na vossa carne? Está falando da natureza carnal sendo alimentada, sendo saciada. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, verso 2, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E aqui nós começamos a entrar, então, num fator muito importante em relação à nossa frieza espiritual de Laodiceia. Para quem, quando eu falo Laodiceia, por favor, viu? Não é a irmã Laodiceia do irmão Paulo, aí não, viu? É a Laodiceia, não é a irmã Laodiceia, é outra Laodiceia, viu? Aqui é a igreja de Laodiceia no Apocalipse, que representa o tempo do fim, os cristãos, de um modo geral, no tempo do fim. E por que essa igreja ela é uma igreja onde algumas características importantes tem nessa igreja? Primeiro, nós nunca podemos esquecer que ela é uma igreja a quem Jesus ama, e Jesus disciplina aqueles que ele ama. Então, precisamos ir à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, e ao ler ali, precisamos receber essas palavras com um amor de Jesus no coração, porque é uma repreensão, são conselhos práticos para a nossa mudança de vida, pela maneira que nós somos. Para a igreja de Laodiceia, Jesus é apresentado como estando do lado de fora. Está aparecendo mensagens para mim aqui, Jimena entrou na sala de espera. Eu não sei se eu estou como anfitrião e eu tenho que aceitar. Quem que está como anfitrião aí? Está aparecendo para mim mensagens de pessoas para entrar em sala de espera. Será que tem alguém em alguma sala de espera? Só me orienta aí. Eu acho que não, né? Não, pastor. É porque você está com co-host, então só mostra aí para você. Você não precisa admitir nada, não, né? Não, tem recepcionista aí. Ok. Então vamos avançar. Vamos entender um pouquinho Laodiceia. Então, essa igreja do tempo do fim, que somos nós, não só os adventistas, tá, irmãos? É importante entender que isso aplica a todo o cristianismo. Obviamente, nós trazemos isso para nós, e não é diferente mesmo, não. Eu acho que até pior do que os demais. Ellen White chega a dizer que muitos evangélicos não se convertem agora para a igreja adventista, porque se eles se convertessem, eles iriam perder a fé por causa da nossa frieza. Quando eu falo Ellen White, é porque Ellen White escreve para nós adventistas. E ela fala de nós adventistas. Só um segundinho, que eu acho que eu vou limpar minha câmera aqui. Ok? Então, ela fala para nós adventistas. E isso é muito forte. Imaginar que algumas pessoas não vão se converter agora, porque se converterem agora, elas vão se escandalizar com a nossa frieza. E, meus irmãos, vocês vão concordar comigo, é verdade. Nós temos uma liturgia muito... Não é que nossa liturgia tem problema. Nós não temos que estar aí pulando e cantando e batendo palma na igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o nosso problema é que nós fundamentamos a nossa fé em cima de um dia em que nós vamos à igreja. Nosso relacionamento com Deus, na maioria das vezes, é baseado nesse um dia que vamos à igreja. Isso não pode ser uma verdade, isso não pode acontecer. Deus conquistou muito mais para nós.
Nós temos a bênção de ser filhos de Deus e podemos ter intimidade com Deus a cada momento da vida. O problema da igreja de Laodiceia é exatamente a indiferença que Laodiceia tem para com o Senhor Jesus. Aonde ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora da porta, batendo. Isso já é difícil para nós admitirmos, mas é uma verdade. Ele está batendo do lado de fora. E tudo indica que Jesus quer entrar. E ele quer entrar e fazer morada em nossa igreja, em nossa casa, né? Então, essa compreensão da igreja, onde nós olhamos e percebemos que Jesus espera entrar. Se nós ouvirmos a sua voz, é estranho, porque, da mesma forma, a Bíblia está falando que existe a questão do provocar vômito a Jesus. Imaginar que a nossa vida espiritual, a nossa maneira de sermos cristãos, a nossa fidelidade a Deus, ela é tão rasa, ela é tão fraca, que ela provoca vômito a Jesus. Porque é exatamente o que Laodiceia é. Nós não temos necessidade. Randy Marx, o mesmo autor desse livro, ele diz no livro O Retorno da Glória, que a necessidade é que provoca o desejo, e o desejo é o que provoca a intensidade. Intensidade é fervor. Quanto maior for a nossa necessidade de Jesus, maior será o nosso desejo de Jesus. Quanto maior for o nosso desejo, maior será a nossa intensidade ao buscar Jesus, ao buscar o Espírito Santo. E então nós temos essa verdade. Infelizmente é uma verdade. Nós somos frios espirituais. Quando Jesus fala para Laodiceia que ela não é nem quente nem fria, que ela deveria ser ou quente ou fria, é porque ali está sendo aplicado o princípio literal da igreja. Porque a cidade, cada igreja era uma igreja local de uma cidade. A igreja de Laodiceia, obviamente, ficava na cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia ficava a 22 quilômetros de Hierápolis e a 16 quilômetros de Colosso. Ou inverte aí, que talvez eu esteja confundindo, mas é exatamente isso. 16 quilômetros de um lado havia uma cidade e 22 quilômetros do outro lado havia outra cidade. Hierápolis e Colosso, ok? De onde é a igreja dos Colossenses, ok? Acontece que em Hierápolis e em Colosso havia fontes de águas. Em uma cidade, águas quentes, em outra cidade, águas geladas. E vocês sabem que a hidroterapia, que é um braço da medicina, a hidroterapia concorda que existe na água, no tratamento com a água, cura para 30 doenças. 30 doenças são curadas com a água, 30 moléstias são curadas com a água. Então, o que acontece? As pessoas daquele tempo iam procurar cura medicinal na cidade de Hierápolis e elas iam procurar cura medicinal na cidade de Colosso. O problema é que quando elas chegavam em Laodiceia, as águas eram águas normais, águas mornas. E água morna não cura ninguém. Água morna não tinha poder curativo. Então, as cidades próximas eram conhecidas como cidades medicinais por causa da água gelada e da água muito quente. E aí, na cidade de Colosso, de Laodiceia, a água era o quê? A água era morna. Por isso Jesus diz, melhor seria se vocês fossem frios ou se vocês fossem quentes. Por que ele diz isso? Porque se nós fôssemos frios, na ideia da cidade literal, haveria cura em nós. Se nós fôssemos quentes, haveria cura em nós. Sendo nós frios espirituais, não temos poder de cura. E por que não temos poder de cura? Porque falta para nós o Espírito Santo. Falta para nós o batismo no Espírito Santo. Por isso, essa realidade dessa igreja. Eu acredito que nós podemos entender isso como uma insubordinação narcisista. O que é uma insubordinação narcisista? O que é o narcisismo? Narcisismo não é só aquela ideia da pessoa se achar bonita. Narcisismo, no aspecto psicológico, é o fator da pessoa ser o centro. Um pai narcisista, um filho narcisista, uma mãe narcisista, tem essa capacidade de ser o centro, tudo ao seu redor. Todas as outras pessoas, elas não têm valor,
O narcisista é aquele que tudo é centralizado nele. Ele é o centro da atenção, ele tem que ficar com a melhor parte do bolo, do dinheiro, dos direitos, da herança, tudo é ele. Ele anula os outros, atropela os outros, estraga a vida dos outros em detrimento da sua vida. Randy Maxwell diz nesse livro que Jim Rohn diz assim, a adoração deixa de ser adoração quando a pessoa não se move em Deus. Ela se torna, então, uma insubordinação narcisista. O que é isso? A pessoa passa a adorar a si mesma, seu conforto, seus pensamentos, suas ideias. Vocês vão concordar comigo que esse é um período da igreja onde nós entendemos haver um relativismo espiritual, um relativismo cristão, um relativismo adventista do sétimo dia. E o que é esse relativismo? É eu lidar com as questões da fé a partir dos parâmetros que eu imponho. Vocês sabem que na maioria dos países europeus e fora da Europa, e outros países também, outros países, já não se preza mais, já não se usa mais, já não se valida mais o espírito de profecia. Os conselhos de Ellen White, os escritos de Ellen White, para muitos irmãos dessa igreja, perderam completamente o valor de inspiração e de autoridade de Deus. Então, o regime alimentar cai por terra, não, isso não precisa nada. Outro dia eu viajava com a família de cantores da TV Novo Tempo, fazendo uma caravana da esperança, e com os filhos daquela família de cantores da TV Novo Tempo, na hora de almoçar no restaurante. Nossa, quem é que não sabe que aquele feijão tropeiro tem bacon, tem porco? Todos sabemos, porque é normal. E eu fiquei olhando eles indo lá e colocando aquilo no prato, e eu disse, mas vocês não sabem, isso aqui tem porco. E eles fingiram que não sabiam. Entende o que eu estou falando? Eu estou usando apenas um exemplo. Então, isso é relativismo adventista, é do nosso jeito, é do meu jeito, eu como o que eu quero, a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Aquela velha regra, meu corpo, minhas regras, está entrando dentro do nosso meio. E dia a dia, nós, em vez de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, estamos nos tornando uma Laodiceia mais autêntica. Mas eu digo a vocês, queridos irmãos, este momento está sendo de extrema importância e altamente decisivo para a vida dessa igreja. Quando eu digo isso, eu me refiro a pastores, liderança e membros. Eu pregava em uma igreja central de uma das capitais nossas aqui da UCOB, e eu apenas fiz uma citação no sermão, quando eu falava sobre o sacrifício de Jesus, e eu disse assim lá no púlpito, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele pagou os preços de um assassino, ele pagou os preços de um estuprador, ele pagou os preços de um criminoso, de um ladrão, de um homossexual. Ok? Terminado o sermão, vem um senhor me procurar para falar comigo, e ele disse, pastor, eu gostaria de falar com o senhor sobre o seu sermão. Eu disse, sim. Ele disse, eu sou o delegado da Polícia Federal aqui da cidade, quase falei o nome da cidade. Ele disse, tudo bem, eu sou adventista, ele disse, e hoje eu trouxe uma visita da igreja, e essa visita que eu trouxe é homossexual, e ela ficou extremamente chateada com o que o senhor falou. Ela disse, por isso eu não venho mais na igreja, não gosto de vir na igreja evangélica, porque todos vão na mesma linha. Eu disse, qual foi o meu erro, querida? Ele disse, o seu erro foi que o senhor classificou defeitos de caráter com a vida do homossexual. O senhor equiparou o homossexual com o estuprador, com o ladrão. Ou seja, o senhor disse que o estuprador é pecador, que o ladrão é pecador e que o assassino é pecador. Pastor, isso aí é escolha, é defeito de caráter. O homossexualismo não é. E aí, pastor Cleves, que me dizem? E esse irmão defendendo diante de mim. E eu disse, querido, mas vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala lá em Levítico, e lá em Sodoma e Gomorra? Não, pastor, aquilo ali, a interpretação é errada, aquilo não está dizendo assim. Eu disse, e os escritos de Paulo, e o apóstolo Pedro? Não, pastor, e ele ali defendendo,
dizendo que a pessoa homossexual, ela não é uma questão de caráter, de escolha dela. Ela nasceu assim. Então, ele defendeu aquilo que nem a medicina consegue defender. Nasci no corpo errado. Ou seja, ele estava validando o homossexualismo. Um adventista do sétimo dia, de uma alta função. Ele dizia, porque dentro da Polícia Federal, aqui na minha cidade, eu lido com o delegado fulano de tal, o outro superintendente, todos pastores homossexuais. Eu até percebi que ele também já estava assim meio que inclinado, já tinha um jeitinho. Eu falei, deve que de repente está defendendo a própria classe, o miserável. Mas é verdade. E eu fiquei assim, sabe? Então, agora eu sou um pastor adventista, pregando a verdade bíblica, e eu sou questionado pelo membro da minha igreja. Só um segundo, irmãos, que está tocando aqui, não vou atender porque não posso. É meu amigo aqui de Brasília. Se ele tocar de novo, eu vou tirar de novo, ok? Vocês estão entendendo? Entendeu, pastor Ivo? Entendeu? Olha que luta. Irmãos amados, é Laodiceia. É Laodiceia. E depois, no outro dia, ele preguei, e lá vem ele questionar meu sermão de novo. Eu digo, oh, meu Deus do céu, que coisa. Deixa, irmãos, deixa eu só atender um segundinho aqui, eu já volto com vocês. Amigão, rapaz, eu estou aqui numa live, rapaz, com a igreja de Londres aqui. Consigo falar com você daqui a pouquinho. Tá bom, querido? Um abraço. Valeu. Falou. Esse aqui é o pastor da Central da Igreja Central de Palmas, um grande pastor. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo? Pastores, amigos, irmãos, isso está crescendo. Esse volume, essa onda mundana tem se avolumado. Outro dia alguém dizia assim, se Jesus... Eu acho que esqueci aqui o pensamento. Se Jesus pregasse... se Jesus pregasse os mesmos sermões que nós pregamos, alguma coisa desse jeito, ele nunca morreria. Se Jesus pregasse como nós pregamos hoje, acho que ele nunca morreria. Alguma coisa assim. Deixa isso para lá. Voltemos aqui para o contexto do livro. Por quê? E aí, então, Tiago diz assim agora. Tiago agora começa a nos provocar. E uma coisa interessante que tem aqui no livro de Tiago é quando ele diz assim, ó, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. O que Tiago está afirmando, e usando uma citação da Bíblia, do Antigo Testamento, é que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Ele tem ciúme do nosso coração dividido. E o problema de Laodiceia é o coração dividido. Somos apegados à liturgia. Achamos que morar na igreja nos transforma em cristãos, como se fosse assim, dormir na casa, dormir na garagem nos fazia carro. Não, amados. Está acontecendo, de fato, um momento de despertamento dessa igreja. Eu acredito que muitos agora estão saindo da igreja exatamente por causa da força do momento. A sacudidura, irmão, já chegou. E nós precisamos nos despir desse relativismo do tempo de agora. Nós precisamos começar a orar a Deus e a pedir o batismo do Espírito Santo, particular e coletivamente, para nos prepararmos para ser a igreja de Apocalipse 18, verso 1. Um anjo voando pelo meio do céu, o seu brilho tomava toda a terra. Ellen White diz, esse anjo de Apocalipse 18, 1 é a igreja adventista do sétimo dia, na chuva serôdia. Meus irmãos, o que Deus está querendo conosco hoje? Qual é a nossa atitude a partir de agora? Deus está esperando que nós façamos o que Daniel fez juntamente com o povo, ou pelo povo. Daniel, não é hora da gente criticar. E veja, quando eu estou aqui pontuando para vocês alguns fatores e a realidade da igreja no Brasil e até fora, eu não estou criticando, eu estou pontuando, trazendo a nós a realidade. Eu vou trazer para vocês aqui algo do nosso trabalho, aqui na UCOB, que é uma grande união da igreja, Mato Grosso do Sul, todo Goiás, Distrito Federal e todo o estado de Tocantins. Queridos, foi feita uma pesquisa aqui com os professores, todo o corpo dos funcionários, professores e demais funcionários das escolas adventistas do sétimo dia.
apenas 29% dos funcionários da educação adventista do sétimo dia, na nossa união, eram fiéis nos dízimos, somente 15% pactuantes. Agora, veja bem, nós estamos assim dizendo, precisamos de mais professores adventistas. Será que precisamos de mais professores adventistas? Ou precisamos de professores adventistas? Vocês entenderam, sim ou não? Agora, na pandemia, caiu, a estatística baixou, menos de 20% de nossos professores e funcionários fiéis nos dízimos. Por quê? Porque o dízimo aqui já não é mais descontado na folha de pagamento dos funcionários. Eu fui pastor da Igreja da Casa Publicadora Brasileira. Quando a Casa Publicadora Brasileira, pelo governo, foi obrigada a não descontar mais o dízimo, houve uma queda abrupta no volume de dízimos e pactos lá, porque são 700 funcionários. O que é isso? Meu Deus, se os funcionários da igreja, se os professores, se pastores não são dizimistas e pactuantes, o que dirá dos demais membros da igreja? Vocês estão entendendo? Isso não é uma crítica, é aferir o contexto espiritual dessa igreja. E talvez eu estou falando para alguém aí que também não é dizimista, que também não é pactuante. Meu irmão querido, a minha vizinha, estou trabalhando com os meus vizinhos, eles pegaram Covid e nós cuidamos deles e levamos o lixo para eles e fizemos uma amizade muito especial. Até antes do Covid, quase peguei Covid, que eu caminhei com meu vizinho 2 horas, sem máscara, ele estava com Covid e não sabia. E nós agora montamos um pequeno grupo lá no apartamento em casa, com 2 famílias de vizinhos. A minha vizinha, outro dia, ela é batista, ela pediu para ir na nossa igreja conosco, e ela levou a oferta dela na nossa igreja. Meus irmãos, o que é isso? É Laodiceia. Muitos dos nossos pastores, eu estou falando aqui no Brasil, viu, amigos, por favor, aqui, estou falando da estatística aqui, muitos dos nossos pastores aqui no Brasil não são pactuantes, não devolvem pacto. Outros, quando tem um pacto muito pequenininho, só simbólico, pacto de 1%, pacto de 3%, 5%, porque eles já entendem que já servem à igreja. Casa é uma coisa, causa é outra coisa. E aí nós estamos agora trabalhando, orando, chorando, literalmente chorando por esse povo, por essa igreja. E Deus nos colocou no coração. Gils, começa um movimento pela busca do Espírito Santo em Jerusalém. Quem é Jerusalém? Os pastores, os escritórios da associação, da união, as escolas adventistas, os hospitais adventistas, o escritório da divisão. Nós estamos começando dentro dos escritórios movimentos pela busca do Espírito Santo, movimentos de oração, ensinando os nossos funcionários a orar. Começa com Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois vai para a liderança, depois vai para a igreja, até os confins da terra. Mas eu louvo a Deus, amigos, porque isso me enche o coração de esperança, porque essa promessa de que essa igreja será reavivada não é uma promessa que eu fiz, não é uma promessa que nenhum líder dessa igreja fez, não é uma promessa que Ellen White fez, é uma promessa bíblica, amém? Está na Bíblia. Vai haver uma chuva serôdia, qual nunca houve. Vai haver um batismo no Espírito Santo como nunca houve. E essa igreja vai viver uma experiência espiritual que nunca viveu. O que eu oro agora e clamo e peço e choro é para que eu esteja lá com a minha família, que você esteja lá com a sua família, preparados para a volta de Jesus, vivendo santidade. Meus irmãos, eu não estou plenamente santo e perfeito, não, e jamais vou ficar até Jesus voltar, mas estou buscando. Isso me fez cancelar Netflix na minha casa. Abolimos Netflix em casa. Abolimos filmes em casa, pelo menos os filmes que nós assistíamos, mas não assistimos mais.
filmes de ação, onde tem gente com arma atirando, onde tem gente matando o outro, onde aparece um palavrão. Não, não tem mais. Se não for um filme evangélico ou um filme de um valor moral muito especial, uma vez no mês, ou quem sabe até menos, nós não assistimos mais. Só que a nossa casa está impregnada, nossos jovens estão impregnados. Eles não fazem maratona na Bíblia, eles não sabem o que é ler Espírito e Profecia, eles fazem maratona nas séries. Nossos filhos fazem maratona nas séries. Os nossos não, que os meus não fazem não, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso. Na minha casa não tem TV a cabo, porque eu não tenho tempo para gastar tempo na Discovery, assistindo programas interessantes de natureza ou coisa dessa cor, ou no jornal. Não tem como, irmãos. O tempo é curto, tem que ser lendo a palavra, tem que ser estudando a palavra. Esse é um tempo de nós chorarmos por nós e por nossa igreja. E outro dia acabei de ler de maneira muito especial o livro de Ezequiel. Meus irmãos, que coisa poderosa. Olha o que tem aqui em Ezequiel. Deixa eu compartilhar com vocês rapidamente. Eu li todo o livro de Ezequiel e encontrei, amigos pastores, algo impressionante no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um constante clamor de Deus por um reavivamento. É um constante clamor de Deus por um reavivamento. Já começa assim, e já começa Deus levando Ezequiel a olhar e ver como é que estava a igreja, como é que estava a casa dele, como é que estava o templo. E Ezequiel é tomado numa visão, e ele começa a ser levado de um lado, o Espírito entrou nele, ele é levado de um lado e levado no outro. E diz aqui, capítulo 1, verso 28, caí com o rosto em terra. E ele está o tempo todo angustiado. No capítulo 3, no verso 15, ele diz assim, então fui a Tel Abib, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias me assentei ali, atônito no meio deles. Essa expressão aqui é a expressão para quem está em luto. 7 dias o profeta Ezequiel sentou e ficou em luto pela igreja que estava ali. Ele diz, eu não comi ele está falando aqui a maneira como ele ficou, o coração dele ele ficou angustiado. E ele começa então agora a se desesperar, a lamentar por essa crise que ele viu instaurada no meio da igreja. E então, queridos, Deus começa a falar, e por 65 vezes aparece a expressão no livro de Ezequiel, sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. Você acredita nisso? 65 vezes aparece a expressão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando é que vamos saber que o Senhor é o Senhor? 2 formas ficaram evidentes no livro de Ezequiel de como eu posso saber quem é o Senhor, de como eu posso saber quem é o Senhor. A primeira forma, através de castigo divino. Todos os seres humanos um dia vão saber quem é o Senhor, por causa da consciência diante do castigo iminente. Mas eu gosto de olhar no capítulo 36. Ah, meus irmãos, quantas vezes já chorei lendo esse capítulo. O capítulo 36 de Ezequiel é muito forte. Ele diz assim, vindicarei o meu grande nome, que foi profanado no meio dessa igreja, no meio das nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então aspergirei águas puras sobre vocês, ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, darei para vocês um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis em meus estatutos. Então ele diz, as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu restaurar a vida de vocês. 2 formas de sabermos quem é o Senhor.
através do castigo ou através do reavivamento, através do castigo ou através do Espírito. Eu estou conhecendo o Senhor através do Espírito. Eu estou conhecendo o Senhor através do Espírito. O Espírito Santo está tomando a minha vida a cada dia. O Espírito Santo está tomando meu filho a cada dia. Ele é um pregador comprometido com a igreja. Agora, no ano que vem, ele mais minha filha vão embora de casa, vão para o internato. Eles vão viver os dons e talentos deles no colégio perto de casa. Eu estou conhecendo o Senhor junto com a minha esposa, através do Espírito de Deus. E Deus, então, me chama para viver exatamente a experiência do capítulo 22, verso 30 de Ezequiel. Capítulo 22, verso 30, diz Deus: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, ou seja, um intercessor. E ele diz: para que eu não destruísse essa terra, mas a ninguém achei. Deus dizendo: eu não achei ninguém para orar, eu não achei ninguém para chorar pela nação, eu não achei ninguém para chorar pela igreja. Então eu me reporto para o livro de Joel, e o livro de Joel é um chamado direto ao reavivamento em todas as eras da história, principalmente nas eras finais, onde Deus diz: eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão. Mas ali o profeta, através de Deus, faz um chamamento para os pastores, para os anciãos, para os líderes e para a igreja: chorem entre o alpendre e o altar e digam: poupa teu povo, Senhor. Eu ainda estou chorando pelos membros da minha família, por pessoas que eu estou conhecendo, estou chorando pelos meus vizinhos a quem estou trabalhando. Meus irmãos, é hora de vivermos o que diz Tiago. Nós começamos a ler Tiago, capítulo 4, onde fala dessa razão dos nossos problemas. A razão dos nossos problemas é a ausência de Deus. E então Tiago nos chama a viver uma vida de reavivamento, quando ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus irmãos, a fase mais linda dessa igreja ainda está por vir. Amém? A fase mais linda dessa igreja está por vir. A grande questão é que para essa igreja chegar nessa fase linda, que é a fase da chuva serôdia, a sacudidura terá que tirar ainda, meus irmãos, separar o joio do trigo. E está acontecendo. Pastores estão saindo da obra aqui no Brasil, mulheres de pastores estão abandonando o ministério e o marido. Isso está acontecendo. Nunca vi tanto adventista do sétimo dia entrar na política como agora. Meus irmãos, olha o que está acontecendo. Não sei se vocês lembram aí, pelo menos pelas notícias dos jornais, que aqui no Brasil houve uma situação, há um ano atrás ou 2 anos atrás, de um boicote aí na questão do transporte. Os motoristas pararam e agora, então, o que faltou? Faltou gasolina nos postos. Lembram disso aí? Alguém lembra disso aí? Que agora, então, aqui começou uma correria, faltou combustível, as pessoas correram e fizeram fila nos postos de gasolina. Faltou comida e as pessoas correram para o supermercado. Só que agora, meus irmãos, está faltando vida no planeta e as pessoas não estão correndo mais para as igrejas. Irmãos que nunca mais vão pisar os pés numa igreja, na Covid, os rompeu para sempre da igreja. Quando era para chamar essas pessoas para completamente de volta para Deus, alguns nunca mais voltarão. Meus irmãos, como é isso? Eu não sei como é que são as leis no país de vocês em relação ao reunir, mas aqui no Brasil praticamente tudo já foi liberado. Praticamente tudo já foi liberado, inclusive os cultos. Os cultos agora não tem mais negócio de não vem os velhinhos, não vem as crianças, vem todo mundo, entendeu? Não tem mais esse distanciamento, banco para lá, uma, outra e outra aqui, só que muita gente ainda não vem. O que é interessante é que eles vão ao mercado, eles vão à farmácia, eles vão
ao estádio de futebol, eles vão até a festas de aniversário, eles vão a casamento, eles vão para os balneários, eles vão para os churrascos, eles vão para tudo, menos para a igreja. Compreendem? O que é isso? Laodiceia. Eu não preciso, estou abastada, farta, não sinto falta de nada. Pois a nossa oração deve ser, sabe o quê? Senhor, coloca sede em nós. Salmo 42, a minha alma tem sede de ti e suspira por ti como a corça suspira pela corrente das águas. O que faz uma corça suspirar pela corrente das águas se ela está no seu habitat natural? Imagina uma corça, um cervo, correndo na floresta. O que faz ela suspirar pela corrente das águas? Me ajudem. O que vocês acham? O que faria um animal desses suspirar pela corrente das águas? Só uma coisa. Predador. Um caçador ao seu encalço. Imagina um leão, imagina um tigre, imagina, e ele agora está correndo, e o tigre correndo atrás, e o leão... Exatamente, Flávia. Somente a fuga do predador faz uma corça suspirar pela corrente das águas. Então o salmista diz, a minha alma suspira pelo Senhor, ou seja, eu estou correndo do predador. Esse é o tempo de corrermos do predador, ofegantes, correndo, fugindo para Deus. Este é o tempo de fuga para Deus. Este é o tempo de correr, porque o predador está ao nosso encalço, com heresias, com mundanismo, com sensualidade, com todas as tentações que durante 6.000 anos de história humana ele vem acumulado. O tentador está ao nosso encalço, com entretenimento, com bebidas, com comidas que embotam o nosso lóbulo frontal e não temos percepções espirituais. O predador está ao nosso encalço. É hora de suspirarmos pela corrente das águas. É hora de clamarmos pela presença de Deus. Por favor, meus irmãos, se una comigo nesse movimento. Não só no Zoom, vão para casa uns dos outros, não vai ter Covid, não vai pegar não, essa desgraça não, fica em paz. Não sei se não estão reunindo ainda na igreja, acho que não sei, já estão reunindo na igreja ainda não? Oh, que dó, oh, que pena, meu Deus, nossa, vocês vão sofrer mais, que coisa. Graças a Deus que aqui já liberou, porque, meus amigos, eu chorei o dia que voltei para a igreja, que sentei ali, e cada louvor eu chorava, a igreja estava quase vazia, eu disse, como é bom, meu Deus, em casa com a família, não, mas não é a mesma coisa. E a Bíblia diz, cuidado, não deixe de congregar, tudo bem, não congreguem enquanto não forem autorizados pelo governo, mas quando forem autorizados, não fiquem em casa. Se hoje estão dizendo stay at home, quando terminar, por favor, go to church. Amém? Vão para a igreja. Vão fazer pequenos grupos. Vão encontrar-se em reuniões de oração. Marquem uma reunião 1 hora mais cedo de começar o culto e se juntem em oração, clamando pelo batismo do Espírito Santo. Já vou dar uma dica. Nas reuniões de oração pelo batismo do Espírito Santo, ninguém faz nenhum pedido de oração. Ora pelo meu emprego, pela minha sogra, pelo o pé do menino, pelo cachorro ninguém pede nada. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Reuniões de oração pela busca do Espírito Santo, só se ora pelo batismo do Espírito Santo. E quando orarem, Deus vai mostrar, Deus vai abençoar. Eu estou orando e Deus está fazendo milagres aqui conosco, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Estou vivendo histórias poderosas com Deus. Estou vivendo dias maravilhosos na presença de Deus. E eu estou agora exortando a vocês a continuarem a ler o livro Passos para o Reavivamento, mas quebrem a corrente das algemas que prende Laodiceia com a frieza, com a mornidão.
Deixem de provocar vômito a Jesus e passem a amá-lo de todo o coração. Gastem tempo com ele em oração. Fiquem com ele 1 hora, 2 horas. Tenham prazer na companhia dele. Se juntem para orar. Se não tem como juntar, vão no Zoom. É de graça esse negócio. Vão no Zoom. Se encontrem como agora. Mergulhem de madrugada fora. Reúnam-se 1 vez na semana. Um grupo de oração pelo batismo do Espírito Santo. E Deus vai mudar a nossa sorte, a nossa história, as nossas vidas. E a coisa mais maravilhosa, estaremos preparados para a volta de Jesus. Jesus está voltando em breve. Jesus is coming soon. Amém, meus irmãos? Está vindo em breve. I believe, eu acredito. Jesus está voltando na minha geração e ele vai me encontrar em pé, buscando, cheio do Espírito Santo. Ele precisa encontrar você também em pé. O diabo vai fazer de tudo para você descrer. Vai lançar no seu caminho heresias, pessoas, coisas para desviar você. Uma onda de sacudidura está vindo, está tomando muita gente. Mas se você for fiel e orar e clamar, lembre-se, desejo, necessidade, desejo e intensidade. No livro Eventos Finais, Ellen White diz: nós vamos receber o batismo do Espírito Santo na proporção que nós o desejamos. Por isso, amigos pastores, preguem mais sobre o batismo do Espírito Santo. Anciãos, pastores locais, preguem mais sobre o batismo do Espírito Santo. Ellen White diz: nós temos pouco do Espírito Santo porque pouco falamos a seu respeito. Temos que falar mais sobre ele. Ele tem que estar na nossa língua. E é hora de nós, então, falarmos mais dele, orarmos mais por ele, e é hora de nós chorarmos pela nossa condição espiritual. É hora da gente chorar. É hora da gente clamar, até que lágrimas derramem nos nossos olhos. É hora do coração ser aquecido. Eu faço votos que, com as igrejas de língua portuguesa de Londres e dos demais países, mas aí com vocês em especial, porque eu tenho um carinho muito grande com vocês, vocês têm bons pastores, é um povo bom de lidar, gente maravilhosa, gente na fé, gente firme no caminho de Deus. Irmãos amados, não percamos o alvo. O seu lugar não é nem aí, e o meu lugar não é aqui. Nosso país não é aqui. Nós somos de uma terra melhor. Quem crê, diga amém. Nós somos cidadãos do céu. Nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nossa casa não é aqui. Nossa família não está completa. Uau! Nós logo, logo vamos morar na casa do Papai Celestial. Mas o batismo do Espírito Santo é a marca distintiva do remanescente que aguarda a volta de Jesus. Então chore, ore, clame, estude, leia, pregue, vai na Bíblia. Aprenda sobre o Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo, viva com o Espírito Santo, seja possuído pelo Espírito Santo, porque ele faz 2 coisas conosco. Ele nos enche o coração de amor para com Jesus. Então passamos a amar a Jesus, reapaixonamos-nos por Jesus. Ele traz de volta o primeiro amor que nós perdemos. Então voltamos a amar a Jesus de todo o nosso coração. Voltamos a nos sentir abraçados por Jesus enquanto estamos em comunhão com ele. O Espírito Santo traz Jesus para dentro de nós mais uma vez. E o Espírito Santo nos leva a amar as pessoas. Então passamos a amar os vizinhos, a orar pelos vizinhos, fazer amizade com os vizinhos. Passamos a amar os amigos de trabalho. Passamos a falar de Jesus para as pessoas dentro do avião. Então nós passamos a testemunhar. Então você vive Atos capítulo 1. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão ter poder de serem minhas testemunhas. Marturel, nunca esqueça que Deus só aceita testemunho se for validado pelo Espírito Santo. E testemunho validado pelo Espírito Santo é marturel, martírio. Tem que ser um testemunho no compromisso de entregar a vida. É um nível hard, meus irmãos. Hein? É um nível hard. Deus está preparando uma igreja para viver o nível máximo do testemunho.
Martureus. Vou pregar até o dia que uma espada calar a minha voz. Vou pregar até o dia de uma prisão me tirar do púlpito. Vou pregar até o dia de ser perseguido por causa do evangelho. Vou pregar, se preciso for, até com a vida, entregando a vida a Cristo Jesus. Não é um discurso vazio, é algo do meu coração, pulsa no meu coração, brilha nos meus olhos, o desejo de viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus os possua completamente. Qual é a razão de termos tantos problemas de casamento? Quando um casal chega e fala, pastor, me ajude meu casamento, eu digo, está mentindo para mim. Não, pastor, não estou mentindo. Seu problema não é sexual, tome vergonha. Pastor, não, eu digo, não está mentindo. Seu problema não é financeiro. Não, pastor, seu problema não é de comunicação. Está mentindo. Porque todo problema de casamento é secundário. O problema de casamento primário qual é? Se afastar do Espírito Santo. Efésios 5,18. Já preguei para vocês. Sejam cheios do Espírito. E agora, então, vem casamento, vem educação de menino, tudo vem. Ah, meus amigos, sejam cheios do Espírito e vivam para a glória de Deus. Faço votos que vocês leiam mais, aprofundem, comprem esse aqui, leiam, eu não sei, compra aqui, né? Aí eu não sei se tem, né? Se pede pela casa, não sei, dá um jeito. Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para o pastor Cleber e para o pastor Ivo, para a Flávia, no PDF de vocês, no WhatsApp de vocês, e aí eu vou pedir que vocês compartilhem, porque aqui já tem uma lei agora que não pode mais compartilhar esses negócios. Eu compartilho assim mesmo. Então, aí eu acho que não tem ainda. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês. Aliás, pastor Cleber, manda para mim um outro oi no WhatsApp aí, porque meu telefone aqui deu um problema e eu perdi um monte de contato. Não sei se eu acho que está aqui ainda. Tá, o pastor Ivo também. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês um livrinho em PDF, tá bom? Chamado Por que Tarda o Avivamento, de Leonard Ravenhill. E eu vou pedir, então, que vocês espalhem para os membros. Mas façam o seguinte, Flávia, veja aí uma maneira. Por exemplo, vocês estão estudando agora Passos para o Revivamento. De repente, quando terminar o Passo para o Revivamento, mergulhem nesse que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mergulhem nesse. E aí, de repente, façam isso, ou estudem uma vez por semana, discutindo o capítulo e fazendo momentos de oração. Ideias que eu estou dando. Porque aí vocês podem ler ao longo da vida, a partir do compartilhamento do livro, mas se juntem para estudar o livro e para conversarem do livro e orarem pelo tema. Essa é a hora, meus irmãos. Esse é o tempo. Tá bom? Eu vou mandar aí para... Eu acho que o WhatsApp já chegou aqui, que eu já vi piscando aqui. Eu vou mandar, então, agora, já. Por que tarda o avivamento? Leonard Ravenhill. Maravilhoso, muito forte a escrita, muito forte os conceitos, mas é para mexer com a gente, para sacudir a gente. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito de Deus possua a todos nós. Amém? Que Deus derrame seu Espírito sobre nós. Power, the Holy Spirit over us. Eu acredito que é assim, hein? Estou aqui treinando meu inglês para me pregar para toda a tribo, língua e nação. Oh, meu Deus, me ajuda. Estou aqui. Faz parte de uma luta minha com o Espírito de Deus. Me ensina para me pregar. Eu estou aprendendo. Que Deus os abençoe. Nós temos aí 99 pessoas participando, pelo menos telefones, né? Temos mais aí, que tem casas que tem 2, 3 pessoas. Tantas telas, 4 telas. Louvado seja Deus, porque vocês estão aqui participando disso. Me alegra muito saber que tem aqui mais de 100 pessoas dessas igrejas aí, do pastor Cleberson e do pastor Ivo, participando desse movimento. Porque se vocês avançarem nisso, nenhum de vocês vão se perder. Amém? Nenhum! E muito pelo contrário, vai haver poder na vida de vocês, testemunho vivo, e vocês vão viver plenamente. Laodiceia, dá tchau para Laodiceia, vai deixando Laodiceia no retrovisor. Vamos transitando do capítulo 3 para o capítulo 18, de Laodiceia morna, indiferente, para a igreja cheia de brilho, que o brilho toma toda a terra. Oh, louvado seja Deus!
esperança, irmãos. Eu vibro com esse assunto, porque a promessa é que vai acontecer o maior evangelismo da história. A igreja mais poderosa ainda vai se levantar. Os pastores mais fervorosos ainda vão se levantar. Os membros mais santos e fiéis ainda vão se levantar. Louvado seja Deus. Pode ser conosco. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. E que essa caminhada que vocês começaram, louvado seja Deus, possa frutificar. Por favor, não estudem, nem orem, nem se reúnam para falar do Espírito Santo só porque vão começar um evangelismo. O evangelismo tem que ser o resultado de uma igreja já buscando o Espírito Santo. Tá bom? Porque senão, quando terminar o evangelismo, vocês vão parar de reunir para falar do Espírito Santo. Não pode. Não, por favor. O Espírito Santo é mais importante que o evangelismo. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos para cima, irmã Alexandrina. Vamos para cima em nome de Jesus. Amém? Joelma, ó, firme. Irmão Paulo, Deus te abençoe. Fernando, Deus te abençoe. Virgílio, firmeza. Irmã Sandra, pega fogo. Quando for orar, clame ao Senhor. Abra a boca, olhe de olho aberto. Pronuncia as palavras. Chame ao Espírito Santo. Vem, Consolador. Eu abro o meu coração para a tua morada. E é isso. Tem que ser assim. Irmão Manuel, com a sua família, que a sua casa seja um hotel. Olha, eu estou no hotel, né? Que a sua casa seja o hotel do Espírito Santo. Residência permanente. Amém? Luciano, Vanusa, Abraão, Alexandra, que a casa de vocês, Catarina Wala, Ventura, que a casa de vocês seja um lugar onde o Espírito de Deus é convidado todos os dias para entrar, para ficar e para morar. Amém? Deixa eu só falar para você uma última frase. Vou orar. Deixa eu falar uma última frase. Ellen White diz: o maior medo do diabo é que a igreja desempeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento para que o Espírito Santo venha. Uau! O maior medo do diabo é que a igreja desempeça o caminho para que o Espírito Santo venha. O diabo começou a ficar com medo de vocês agora, hein? O diabo começou a ficar com medo de vocês, pastores. Vocês agora se tornam ameaças para o governo do diabo, hein? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Olha que texto poderoso que eu tenho aqui. Aqui, vou ler para vocês agora, onde eu parei ontem. Olha que coisa poderosa tem aqui. Ó, um cristão cheio do Espírito, que conhece a ciência da oração, é a maior ameaça para o reinado de Satanás. Vou repetir. Um cristão cheio do Espírito, que conhece a ciência da oração, é a maior ameaça para o governo de Satanás. Uau! Que força, hein? Vocês começaram a colocar medo no diabo ao estudarem esse livro, ao se reunirem para orar, para pregar sobre esse tema, para orarem por esse tema. Vocês começaram a desimpedir o caminho, pois agora o Espírito Santo vai vir, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu oro. Sim, pastor, por favor. Então vamos orar. Santo Deus e Pai maravilhoso. Ah, meu Deus, eu fico tão empolgado ao falar desse assunto, Senhor. É algo maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração antes mesmo de entrar para o ministério. E desde lá, eu tenho vivido lindas experiências e poderosas com o Senhor. O anjo de Deus que aparece, milagres que acontecem, coisas maravilhosas. E as coisas mais maravilhosas é a conversão de pessoas para o reino de Deus, através da nossa vida, da nossa família. Senhor, meu Deus, aqui está uma igreja
que não está conformada com o seu status quo, não está conformada com aquilo que eles têm, não estão conformados com o que eles são. Por isso tem tanta gente aqui assistindo. Não estão conformados com as suas vidas espirituais. Eles querem mais. Eles são Jabes orando. Senhor, amplia nosso território. Senhor, amplia nosso território espiritual. Meu Deus, eu oro agora pedindo o batismo do Espírito Santo sobre a vida de todos esses irmãos e irmãs. Na vida do pastor Cleves e sua família, na vida do pastor Ivo, dos demais pastores de Londres. Pai querido, derrama seu Santo Espírito. Essa igreja vai viver o que ainda não viveu. Essa igreja começa agora a ser uma ameaça para o reino das trevas. E o reino da luz começa a resplandecer. Laodiceia vai morrer e uma nova igreja vai surgir em nome de Cristo Jesus. Os abençoe, Senhor, que mesmo ainda sem poder se reunir nas igrejas, que em cada casa eles estejam cheios da tua presença, que ainda que sejam reuniões via Zoom, eles estejam juntos, ó Deus, como estamos juntos agora neste culto. Eu os entrego em suas mãos. E eu creio no meu coração, Pai, que esse movimento... Por isso, Senhor, essa igreja está assim. Eu estou orando pelo movimento mundial. O Senhor está levantando um movimento mundial de irmãos e irmãs, pastores, que não vão se quedar, que não vão se prostrar na sacudidura, mas vão se reerguer diante da perseguição. Oh, meu Deus, bendito seja o teu nome, porque eu estou diante de pastores e irmãos dessa igreja que vão se salvar pela graça maravilhosa de Jesus, que têm interesse pela salvação, que têm interesse pelo céu, que estão abrindo o coração para o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai provocar um reavivamento e uma reforma, a nossa mais urgente e a nossa grande e maior necessidade. Bendito seja Deus, que está levantando pessoas para orar por isso no planeta. Louvado seja Deus. Logo, logo, a chuva serôdia vai descer copiosa sobre essa igreja. Ellen White diz que o diabo não pode impedir o derramamento da chuva serôdia. Bendito seja o Senhor. Eu me alegro o coração ao viver essa experiência com esses irmãos. Os abençoe completamente agora. Senhor, cura suas feridas emocionais, cura seus problemas relacionais. Espírito Santo entra fazendo um divisor de águas. Sara, Senhor, a terra de cada um. Cura, Senhor, cura um coração magoado, cura os corações feridos, limpa os corações pecaminosos e pecadores, porque a tua palavra diz que o Senhor age em nós pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Limpa nossos corações. Entregamos a vida nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uau, que coisa maravilhosa, hein? Eu fico aqui pegando fogo, aleluia. Que Deus os abençoe. Continuem, meus irmãos, continuem. Não parem. Estamos só começando, amém? Que Deus os abençoe. Prega fogo, pastores. Vamos embora. Toque aí que eu vou já passar uma camisa aqui, que eu vou já sair para pregar. Isso. Pastor Gilson, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra, nos contagia com esse vigor, com essa força. O Senhor Deus abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida, para que
o Senhor possa ter muito sucesso, né? Por onde quer que o Senhor passe, esse fogo do Espírito Santo vai contaminando as pessoas ao redor. Amém. Nós nos juntamos a você nessa oração pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas de maneira profunda. Muito obrigada. É sempre bom ouvi-lo e que Deus abençoe agora que você terá mais um programa evangelístico para fazer. Muito obrigada Amém. por estar conosco. Deus abençoe. Feliz sábado para vocês todos. Um abraço. Ok? Queridos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês conosco. Nós teremos mais uma reunião para estudarmos sobre o Espírito Santo na próxima quinta-feira, dia 12, às 7 horas, pelo Zoom da Igreja de Barque. E você é nosso convidado. Agradecemos imensamente porque você está conosco aqui nesta noite e sei que continuará também. Queremos agradecer a presença do pastor Júnior conosco, pastor da Igreja Assembleia de Deus, que está participando conosco. Tenho certeza que ele está aí, está nos ouvindo. Nós queremos agradecer também a cada um por estar participando desse culto conosco. Nós temos aí na tela o programa de reavivamento para o dia 12 de novembro, às 7 horas. Estará conosco o pastor Carlos Bonfim. Não perca, você é nosso convidado. Agora os microfones serão abertos para que nós possamos desejar uma boa noite a cada um dos nossos irmãos. Amanhã nós teremos também o nosso culto de sábado, com a Escola Sabatina e culto divino. Sejam todos bem-vindos aos nossos programas e nós agradecemos pela presença e tenham todos uma boa noite. Boa noite, feliz sábado. Feliz sábado!